Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo a respeito do texto de Georg Lukács, intitulado Marx e o Problema da Decadência Ideológica. Vamos analisar hoje, ou expor hoje, o item 4 do referido texto. Lembremos que Lukács está chamando por decadência ideológica aquele período que se abre pós 1848, fundamentalmente, e no qual o pensamento burguês ele se retrai e deixa de problematizar as grandes questões sociais. Pelo contrário, passa a mistificar as grandes questões sociais. Esta decadência ideológica, Lukács observará que ela se estende também não apenas ao pensamento econômico, mas também à literatura, da qual vai proliferando, vai brotando cada vez mais uma série de escritores que fecham os olhos para a realidade ou então só buscam soluções românticas para os problemas sociais do mundo contemporâneo. O item 4, Lukács começa observando que quanto mais o pensamento da decadência ideológica avança, portanto, quanto mais a mistificação da sociedade burguesa avança com seus reflexos, com suas reproduções na economia ou fora do pensamento econômico, mais o que vamos ter é uma saída individual difícil para os escritores identificados com o realismo, ou seja, aqueles que buscam trazer para a literatura problemas reais de uma sociedade real. Daí Lukács afirmar que existe uma porta de saída individual, por mais difícil que seja, para os melhores realistas provenientes da classe burguesa. Cita como exemplos Balzac, no qual vamos encontrar um triunfo da representação realista, do reflexo literariamente exato e profundo da realidade sobre os preconceitos individuais e classistas do escritor. Ou seja, apesar de suas origens sociais, Balzac consegue se contrapor à sociedade existente no plano da literatura. Ele não sucumbe aos valores da sociedade na qual ele está vivendo. Pelo contrário, ele estabelece uma literatura que problematiza efetivamente a realidade no campo literário, para além dos preconceitos individuais e classistas do escritor, para além das suas vinculações de classe. Lukács cita ainda a referência de Marx a Eugène Sue no livro Fleur de Marie. Dirá Marx, Fleur de Marie dá provas de coragem, energia, serenidade, flexibilidade de caráter, isto é, de qualidades que são as únicas a poder explicar seu desenvolvimento humano em uma situação desumanizada. Eugène Sue elevou-se sobre sua estreita concepção do mundo. Ela dá uma bofetada nos preconceitos da burguesia. Lembremos aqui que quando Lukács está falando de reflexo, ele não está se referindo a uma reprodução exata da realidade, seja no terreno da literatura, seja no terreno do pensamento científico. Reflexo no sentido de reprodução no plano do pensamento de dimensões que estão concretamente colocadas na realidade. Para Lukács, o triunfo do realismo é o resultado necessário de um processo dialético,
complicado de uma relação mútua e fecunda do escritor com a realidade. Por outras palavras, se é possível encontrarmos escritores realistas, ou seja, aqueles que no plano da literatura não viram as costas para a sociedade dentro da qual estão vivendo, mas tentam traduzir literariamente o que aquela sociedade é, o triunfo deste realismo no plano da literatura resulta de mediações dialéticas, de processos extremamente complicados, na qual vamos encontrar uma relação mútua e fecunda do escritor com a realidade. Com o advento do período da decadência ideológica, aquele no qual cada vez mais o pensamento caminha no sentido de mistificar o que efetivamente é a sociedade burguesa, com suas contradições internas, com o advento do período da decadência ideológica, esta relação mútua torna-se cada vez mais difícil e coloca exigências maiores à personalidade intelectual e moral do escritor individual. Por outras palavras, existe a possibilidade, em termos contemporâneos, do escritor fazer aquilo que é o politicamente correto, ou seja, reproduzir todas aquelas ideias que são recorrentes no interior da sociedade e aceitas como sendo as ideias legítimas no interior da sociedade. Ou então, há a possibilidade do escritor se contrapor a esta avalanche de ideias mistificadoras e realizar uma literatura que se confronte com os verdadeiros problemas da sociedade. É lógico que, quanto mais o cerco da decadência ideológica se expande, mais estes escritores críticos, efetivamente críticos, que buscam compreender as contradições da sociedade existentes, são considerados como dinossauros ou então como escritores que não estão à altura da modernidade, uma vez que estariam reproduzindo modelos do século XIX. No entanto, para realizar uma literatura realista, dentro do quadro da decadência ideológica, Lukács aponta que é necessário uma fibra, uma coragem muito grande, uma vez que aquele tipo de literatura não é a literatura que está sendo consumida em massa ou que está sendo aceita como a grande literatura pelo conjunto da sociedade ou pelos vários estratos da sociedade. Portanto, quanto mais avança o período da decadência ideológica, mais alto é o desafio, mais elevado é o desafio que se coloca para aqueles escritores verdadeiramente realistas ou que buscam ser escritores dentro do leque do realismo. Daí a colocação de Lukács de que, com o advento do período da decadência ideológica, esta relação mútua torna-se cada vez mais difícil. E seu estabelecimento coloca exigências cada vez maiores à personalidade intelectual e moral do escritor individual. Quem vendeu sua alma à apologética a ponto de compartilhar da deformação da realidade de acordo com as necessidades da classe dominante, está naturalmente perdido como escritor. Daí que Lukács reivindica um minucioso e aprofundado estudo, exame daqueles escritores que não capitulam diante da apologética e que esforçam-se por impor às próprias obras sua pessoal concepção do mundo, sem se preocuparem com os aplausos ou a repulsa que receberão. A sinceridade subjetiva, diz Lukács, é condição
para o triunfo do realismo, mas fornece apenas sua possibilidade abstrata, não a possibilidade concreta. Está aberta a possibilidade da literatura realista, mas isto apenas como condição geral. Não quer dizer que dentro das condições concretas, isto inevitavelmente vá acontecer. O mesmo tem ocorrido recentemente em relação, ou há já algumas décadas, em relação à teoria marxiana e ao marxismo. Aqueles autores que buscam retomar Marx ou então os marxistas são vistos como arcaicos, dinossáuricos, ultrapassados. Chega-se mesmo a falar que um grande erro do marxismo é a ontologia. Estes críticos, ou pretensos críticos, são a expressão dessa capitulação ao pensamento da decadência ideológica. Daí que raros são aqueles que buscam resgatar o pensamento clássico e que capitulam as ondas da modernidade ou que capitulam as grandes correntes de publicação. Basta ver como, já há algumas décadas, de tempos em tempos, tornam-se coqueluche certos autores que desaparecem na sequência para dar vazão a outros autores que tenderão a desaparecer também na sequência, uma vez que estes autores respondem cada vez menos aos problemas da realidade, dado a fuga que realizam em relação ao pensamento dialético. Continuando aqui com Lukács, observará ele que a relação entre concepção do mundo e atividade literária é extremamente complexa. Daí que trata-se de ver se a elaboração da realidade que se concentra na concepção do mundo do escritor abre o caminho para uma consideração sem preconceitos da realidade, ou se interpõe entre o escritor e a realidade uma barreira que impede sua plena entrega às riquezas da vida social. É evidente, diz Lukács, que toda concepção do mundo própria da época da decadência, com fixação na superfície das coisas e evasão face aos grandes problemas sociais, não responde ao que exige esta grande literatura. A quantidade e a qualidade dos preconceitos que o escritor deve superar, sem nenhuma dúvida, crescem com o agravamento da decadência ideológica. A ação negativa da decadência é reforçada ainda pelo fato de que a estética desse período propõe como essência da arte tendências intensamente antirrealistas, agindo assim também, sob esse aspecto, de uma maneira desfavorável sobre a evolução dos escritores. Em tais condições social e ideologicamente pouco propícias, a sinceridade do escritor deve ir decisivamente além, a fim de acolher um conteúdo social e ideológico, a fim de atuar, graças a este conteúdo, na direção de uma abertura para a realidade e de suscitar, em face desta realidade, uma íntima e profunda confiança, somente da qual pode decorrer a coragem do escritor na reprodução do mundo, na qual ele pode, deste modo, penetrar. Portanto, este escritor do realismo, ele deve se confrontar com todas as tendências anti-humanistas que têm percorrido a literatura. Aquelas tendências que, por exemplo, apontam para uma decadência permanente da humanidade e um mundo sem saída. Basta ver
por exemplo, muitos filmes de ficção científica só trabalham com a ideia da destruição da humanidade, como que a ciência conduziu à destruição da humanidade e como a ciência ela produziu um quadro de barbárie. Observemos, por exemplo, um filme como O Livro de Eli, que trabalha muito nesse sentido de que o desenvolvimento da ciência conduziu à destruição do próprio gênero humano. Mas não é o único filme. Podemos encontrar uma série de vários outros filmes. Temos, por exemplo, Eu Sou a Lenda, onde o cientista, em busca de uma solução para todos os males, acaba produzindo um conjunto de zumbis. É sempre a ideia de que a ciência pode conduzir à destruição da humanidade. Isso faz parte desta literatura anti-humanística que vem se desenvolvendo e que coloca a ciência como responsável de todos os males, desconectando a ciência das condições nas quais elas são realizadas, nas quais a ciência é realizada dentro da sociedade capitalista. Prossegue Lukács observando que a visão do mundo que o escritor burguês da época da decadência assimila consiste, com cada vez maior intensidade, numa falsificação, consciente ou não, da realidade e de suas relações. Daí que o que mais importa é o fato do escritor, no caso de um tal contraste entre a realidade corretamente percebida e vivida e a ideologia e os preconceitos adquiridos, ter dado preferência no ato criador, no ato de elaboração do seu texto literário, à primeira, à realidade, ou aos segundos, ao falseamento da realidade. Este conflito está presente em estado latente em toda percepção e em toda experiência da realidade. Os preconceitos do período da decadência desviam a atenção dos homens, impedindo-os de perceber os fenômenos realmente importantes da época na qual eles estão vivendo. Mesmo que estes sejam intensamente vividos, os preconceitos atuam no sentido de afastar as pesquisas das profundas causas verdadeiras do fenômeno em questão. Surge assim, em todo escritor dotado de vocações realistas, uma luta permanente contra os preconceitos da decadência ideológica. Portanto, no plano individual, o escritor ele está em constante embate consigo mesmo, ou seja, aderir àquela literatura de massa e vender milhões de exemplares, ou aderir a uma literatura realista e ter o seu livro passando praticamente desapercebido nas prateleiras das livrarias. Para Lukács, esta tendência regressiva que se encontra na literatura é a expressão do que ocorre no plano mais geral com a divisão capitalista do trabalho. Portanto, a divisão capitalista do trabalho não produz uma dimensão de estranhamento apenas na atividade produtiva. Ela percorre o terreno do tecido social, o conjunto do tecido social. Daí, colocar Lukács que, enquanto a ilusão psicológica da divisão capitalista do trabalho não for destruída pelo escritor em sua atividade criadora, ou seja, enquanto não for destruída no escritor a ilusão de que ele é apenas um escritor e não um indivíduo que está ligado à totalidade do social, enquanto a ilusão psicológica da divisão capitalista do trabalho não for destruída pelo escritor em sua atividade criadora, enquanto ele aceitar em sua obra o contraste decadente e fetichizado entre intuição e intelecto, e não captar sua unidade oculta
e contraditória, não pode surgir nele aquela cultura dos sentimentos sem a qual é impossível uma literatura realista, verdadeiramente significativa. É muito comum encontrarmos em declarações recentes de escritores ou de artistas plásticos aquela afirmação de que a arte dele é uma arte totalmente ligada às necessidades da própria arte. Em nenhum momento vincula aquilo ao conjunto da realidade social. É como aquele personagem de Carl Maria Brandauer no filme Mefisto, que, ao final, indagado, pressionado pelos alemães a interpretar a peça tal como os alemães querem ver, né? Os alemães nazistas queriam ver, ele pergunta o que eles estão querendo, eu sou apenas um artista. Ou seja, ele não vê como que a sua atuação enquanto artista está ligada à totalidade do social. O mesmo acontece, muitas vezes, com essa literatura contemporânea que trata a arte pela arte, e não a arte como ligada ao complexo da vida social. Nesse sentido, dirá Lukács, é possível encontrar uma grande ação educadora em Máximo Gorki. Enquanto atuou como escritor revolucionário num ambiente capitalista, Gorki manteve uma incessante polêmica contra a barbárie da vida, dos sentimentos, produzida pela decadência em todos os campos da atividade humana, inclusive na literatura. Prossegue Lukács. O escritor burguês não dispõe de uma justa concepção do mundo, nem entra em contato com um círculo de leitores que, graças à energia de seus sentimentos e à sua vitalidade política e social, possa levá-lo a desenvolver-se no sentido de uma verdadeira cultura dos sentimentos, como defendia Gorki. Está geralmente abandonado a si mesmo. Deve buscar encontrar com suas próprias forças o caminho que conduz para fora da floresta dos preconceitos. Portanto, se trava do escritor uma luta que tem uma dimensão individual muito forte. Nas condições do mundo capitalista, esta ação exercida sobre um vasto público pelas obras importantes do realismo, em nada altera que o escritor seja obrigado a procurar e a encontrar sozinho, nadando contra a corrente, o caminho que leva a este modo de representação. Lukács observa que é muito comum nesta filosofia e literatura da decadência a caluniar o iluminismo, como se o iluminismo fosse uma época intelectualista que negligenciava a vida dos sentimentos, como se o iluminismo fosse marcado apenas por uma razão de tipo instrumental ou uma razão técnica. E prossegue ele. Há uma unidade e coparticipação da vida sentimental e intelectual do homem. E esta interpenetração dos sentimentos com a cultura do intelecto cria a possibilidade do pensamento elevar-se para a sua dimensão humanística e iluminista. É necessário, portanto, resgatar os valores do iluminismo e do humanismo socialista, aquele que olha para o conjunto da humanidade e que aponta para saídas progressistas para a humanidade, e não para saídas regressivas para a humanidade. O pensamento, portanto, da decadência ideológica, ele vai se expressar para Lukács no baixo nível da literatura burguesa. Neste baixo nível da literatura burguesa, vai predominar a vulgaridade e a bestialidade animalesca
na representação dos sentimentos. Isto é próprio da literatura burguesa da decadência. Daí, segundo ele, a contínua perda de prestígio desta literatura diante dos poucos homens sérios e cultos da época. Lembremos que este texto de Lukács é dos anos 30. Provavelmente, hoje, ele teria que revisar esta sua leitura, uma vez que o que goza hoje de prestígio junto às grandes massas é essa literatura da decadência, e não a literatura realista. Mas sigamos aqui o raciocínio que Lukács está apresentando e que mostra para ele, naquele momento, que a literatura realista tenderia a se impor àquela literatura anti-humanística. É importante lembrar também que os anos 30 representam um momento no qual o pensamento de esquerda ou a teoria socialista, ela dispõe de grande penetração junto às massas. Portanto, é necessário também localizar este texto de Lukács dentro da época na qual ele foi escrito. Daí, peguemos Lukács na sua análise dos anos 30. Daí a vulgaridade e a bestialidade animalesca na representação dos sentimentos próprias da literatura burguesa da decadência. Daí a contínua perda de prestígio desta literatura diante dos poucos homens sérios e cultos da época. Daí o sucesso obtido pelas poucas obras verdadeiramente realistas, fundadas sobre uma verdadeira cultura dos pensamentos e dos sentimentos que foram produzidas pelo nosso tempo. O diminuto prestígio da literatura burguesa moderna deriva essencialmente do fato de que as pessoas que mantêm um contato profundo com a vida experimentam, de um modo cada vez mais intenso, a sensação de perderem inutilmente o seu tempo ao se ocuparem desta literatura. Não podemos obter dela nada novo, essencial, já que não faz mais do que expor de uma maneira formalmente pretensiosa o que todo homem normal já sabe da vida sem necessidade de ler. Neste sentido, é importante lembrar que hoje a literatura que domina é esta literatura vulgar, aquela literatura que está ancorada em Harry Potter, em filmes de dragões, dinossauros, mundos mágicos, ou seja, aquela literatura que busca afastar os indivíduos cada vez mais da realidade que eles têm diante de si. Esta mistificação faz parte da realidade, mas esta mistificação, ela tem sido o grande carro-chefe mercantilizado da literatura contemporânea. É ela que seduz a milhões e milhões de indivíduos no tempo presente. Está em baixa a literatura realista, o que não quer dizer que a literatura realista tenha de ser abandonada ou que não vale a nada. Apenas é significativo observar como que os escritores realistas estão, vamos dizer assim, cada vez mais representando um pequeno número de escritores. Prosseguindo nas reflexões de Lukács, ele observa: o imenso poder social da literatura consiste precisamente em que nela o homem surge sem mediações em toda a riqueza de sua vida interior e exterior. A literatura pode representar os contrastes, as lutas e os conflitos da vida social, tal como eles se manifestam no espírito, na vida do homem real. Portanto, a literatura oferece um campo vasto e significativo para descobrir e investigar a realidade. Na medida em que for verdadeiramente profunda e realista, ela pode fornecer, mesmo ao mais profundo conhecedor das relações sociais, experiências vividas e noções inteiramente novas, inesperadas e importantíssimas. Prossegue Lukács, observando que a capacidade de atingir um tal conhecimento íntimo do homem
é o triunfo do realismo na literatura. É nestas condições que podemos falar em realismo literário. Não confundir realismo literário com aquele realismo soviético, com aquela arte soviética e a literatura soviética produzida durante o período stalinista, dentro daquilo que se convencionou chamar por socialismo real. Não é esta literatura que o Lukács está chamando por realista. Sobretudo porque a literatura do socialismo real não permite a crítica ou a problematização da realidade. A capacidade de atingir um tal conhecimento íntimo do homem é o triunfo do realismo na literatura. É evidente que um escritor somente pode abrir-se para uma tal concepção do homem quando houver superado em si mesmo os preconceitos equívocos, os preconceituosos equívocos que a burguesia divulga sob as mais variadas formas a respeito do homem e do mundo, do indivíduo e da sociedade, da vida interior e da exterior da pessoa humana. Portanto, trava-se um embate no interior do escritor, e é somente a partir do momento em que ele se livra daqueles pré-julgamentos, daquela impressão mais imediata da sociedade burguesa, das ilusões mais imediatas produzidas pela sociedade burguesa, é que está aberta a possibilidade dele criar uma literatura de questionamento daquela realidade sobre a qual ele está se debruçando. Contudo, prossegue Lukács, autoconhecimento e conhecimento do mundo são inseparáveis. Não é possível que o homem supere em si mesmo os traços da decadência sem conhecer e compreender as mais profundas estruturas da vida, sem quebrar a casca superficial que, no capitalismo, recobre as ligações mais ocultas e a mais oculta unidade contraditória. Aquela casca que a ideologia da decadência mumifica e vende como algo definitivo. A profundidade da intuição estética, da aproximação realista à realidade, é sempre constituída pelo impulso a nada aceitar como resultado morto e acabado, e a dissolver o mundo humano numa viva ação recíproca dos próprios homens, ou seja, a não ver a realidade como marcada pela fatalidade, como se o destino da sociedade já estivesse dado. O escritor realista, ele se impõe exatamente neste momento no qual ele se afasta de uma leitura fatalista do mundo contemporâneo ou da realidade que ele tem diante de si. Todo realismo verdadeiro, diz Lukács, todo realismo verdadeiro implica, portanto, na ruptura com a fetichização e com a mistificação que o desenvolvimento do capitalismo generaliza no interior das relações sociais. Quando os preconceitos da sociedade classista são tão radicados em um escritor que chegam a tornar impossível esta dissolução da sociedade nas mútuas relações humanas, ele cessa de ser um realista. Portanto, quando o escritor capitula a leitura mais superficial desta realidade e começa a compreender ou começa a identificar que não haveria uma saída possível dentro desta realidade e que estamos condenados a conduzir a humanidade para a sua autodestruição, está fechada a porta para que se instaure a possibilidade de uma literatura realista, uma vez que o pensamento do qual está se revestindo é um pensamento fundamentalmente mistificado, um pensamento que vai trabalhar fundamentalmente como se a humanidade estivesse já colocada em um determinado sentido e que esse sentido não pode ser movido pelas relações sociais reais. Pelo contrário, toda tentativa de sair da sociedade capitalista, por exemplo, estaria condenada ao fracasso. Lukács prossegue sua reflexão neste item 4,
observando que o escritor da época da decadência deve começar por si mesmo. Existe um embate interno que se dá junto a este escritor. O escritor da época da decadência deve começar por si mesmo. E isto porque a ilusão fetichista aninha-se em seus sentimentos, em seus pensamentos, e faz com que estes, mesmo nele, se separem e se isolem uns dos outros. Ora, todos os indivíduos estão imersos nas relações sociais. Então, é normal que estes indivíduos assimilem também as mistificações produzidas no interior das relações sociais. Daí que se trava um embate extremamente importante para aquele escritor que quer se aninhar no realismo, uma vez que ele tem que se livrar dos preconceitos construídos na sua própria convivência com a sociedade burguesa e as mistificações produzidas no interior desta sociedade burguesa. Mas não se trata, no entanto, de um ato de pura introspecção. Estamos aqui diante de indivíduos ligados à totalidade do social. Não basta ele ter a decisão de se tornar um realista, é necessário que ele descubra também as suas vinculações com as relações sociais reais do conjunto do mundo. Lukács encerra esta quarta parte com a seguinte reflexão. Esta posição central ocupada pelo homem na literatura, cuja essência é, portanto, microcósmica e antropológica, torna possível tanto o grande realismo, quanto, pelo contrário, um rápido agravamento de todas as manifestações próprias da época da decadência. Ambos os casos derivam da imprudência da posição que o homem vivo e real assume na literatura da imediaticidade com a qual é figurado. Ou seja, este drama interno, ele pode conduzir a uma ruptura com os mecanismos da fetichização social, ou pode conduzir a uma adesão consciente ou inconsciente aos mecanismos da fetichização social existente. E isto por quê? Se tal imediaticidade serve para ressaltar os conflitos vitais da época, se o empírico evidencia os conflitos de uma determinada época, dela decorre algo grandioso, novo, essencial, algo que tão somente a literatura realista está em condições de expressar. Ou seja, a realidade, ela coloca, ainda que de uma maneira fenomênica, os grandes problemas do seu tempo. Se o escritor for capaz de captar os grandes problemas do seu tempo, ele caminha em direção a uma literatura realista. E isto se ele efetivamente conseguir traduzir no plano da literatura os grandes problemas do seu tempo. Mas, se, pelo contrário, esta imediaticidade mantém-se presa à mistificação decadente e fetichizada da atual vida capitalista, ela se torna um trampolim para o vazio e pretensioso afastamento da literatura com relação à vida, para o esvaziamento do conteúdo literário. A literatura se transforma num campo de experiências formalistas. Por outras palavras, o real, ele coloca também esta imediaticidade para aquele escritor que necessariamente não vai se tornar um escritor realista, mas está sempre aberta no plano da individualidade a adesão ao realismo, desde que o escritor compreenda as mistificações que estão perpassando a realidade ou a adesão a estas mistificações. É aquele momento no qual o escritor ele olha para o empírico, retém do empírico aquelas dimensões mais destrutivas que marcam a realidade capitalista e, a partir daí, constrói também uma literatura que não apresenta nenhuma esperança para a humanidade. É a isto que Lukács está se referindo aqui. O empírico ele se manifesta para todo escritor.
para todo aquele que quer construir a literatura. A questão é saber se esse escritor ele está se apropriando deste empírico de tal modo a ir para além do empírico e, portanto, superando as mistificações produzidas no campo do empírico, ou se esse escritor sucumbe ao empírico e retém apenas aqueles traços da literatura da decadência, o fatalismo, um futuro sem esperança, ou então uma humanidade condenada à derrocada definitiva. Com estas reflexões, Lukács encerra este quarto item deste texto, Marx e o problema da decadência ideológica. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar importantes textos do amplo leque das ciências humanas. Até uma próxima.